Saudade. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Bom dia, Enéas! Bom dia, Luiz. Bom dia, família Web Rádio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Perto, longe, enfim, pertinho pela internet, né, Luiz? São Paulo, para Praia Grande, Guarulhos. Guarulhos nós estamos pertinho, né? Guarulhos até que está perto, né? É. Enéas, o teu telefone, Enéas, O 11 999955978. 11 999955978. tema de hoje. Tema de hoje, né, Luiz? Já que nós estamos aí aprendendo novas maneiras de comunicação, vamos falar sobre comunicação, né, Luiz? Comunicação. A comunicação se tiver uma internet boa, né? É, Ah, diga, então, esse tema é o tema para dois programas. Vamos embora, Enéas. olha, eu diria que até mais de dois, viu, Luiz? É. Né? E Aliás, aí? hoje em dia, então, né, acho que mais do que nunca é um tema de todo momento, né? Não tem como não acordar e dormir sem estar se comunicando e pensando sobre comunicação, né, Luiz? Realmente, é. Você vai deitar se comunicando e acorda comunicando, né? Apesar de você vai deitar com esse trem aqui do lado, né? Vai deitar com, Exatamente. entendeu? Mas não carregando, né? Deixa lá do lado sem carregar. Depois você carrega quando estiver acordado, né? Vários conselhos, né, Luiz? É. E aí? Pois é, cá estamos, né, Luiz? Acho que nós começamos falando aí exatamente da dificuldade sobre comunicar, embora seja uma das coisas que a gente mais faz na vida, né? E comunicação é muito pensado para a empresa, né? Eu me lembro que o tempo que eu trabalhei em empresa, o quanto nós estudamos e falamos, vimos novas formas exatamente de como se comunicar, quantas aulas eu dei de comunicação, etc., né? Na verdade, eh, a, a gente acostumou-se a pensar, né, que comunicação tem praticamente só a ver com, com a empresa, né? Por exemplo, empresa e profissionalmente falando. Então, professor pratica comunicação, o dono da pratica comunicação. Você vê que a gente não fala tanto do pai e da mãe se comunicar com o filho, né? Se você prestar bem atenção, a gente fala de pai e mãe conversar com os filhos, educar os filhos, por exemplo, né? E eu diria, se a gente parar um pouquinho para pensar, que a comunicação é uma das ferramentas decisivas, mais importantes que existem na convivência, por exemplo, dos pais, né? Hoje, por exemplo, os pais estão preocupados, muitas vezes até apavorados, com esses acontecimentos que surgem, que estão surgindo, com tudo isso que está se falando sobre a facilidade que os filhos estão tendo de acessar sites perigosos, né? Sites que são, na verdade, criminosos até, né? E totalmente longe, distanciados
daquilo que se chama, daquilo que se pode chamar de comunicação, né? Então, estamos vendo eh, cada vez mais as dificuldades que se tem de comunicar. E a educação, tanto a educação formal, que é a escola, como a educação familiar, né? Não vamos aqui nem querer pensar sobre comunicação religiosa, né? Porque a comunicação religiosa talvez não se enquadre muito nessa educação formadora que nós temos no processo de convivência familiar, né, na escola. Por quê? Qual a diferença, né? Na comunicação religiosa, né, a religião, em geral, ela comunica, comunica dogmas, eh, comunica determinações, especialmente dogmas, a respeito dos princípios, a respeito dos mistérios, a respeito da formalidade, das formalidades com que a religião deva ser praticada. Então, são regras, né? E a regra, embora ela tenha que ser feita de, escrita de forma clara, de forma que todos entendam, né? Mas na comunicação religiosa a coisa é mais no sentido de determinação, né? É de comunicação de dogmas que têm que ser ou devem ser praticados por todas aquelas pessoas que fazem parte de uma determinada religião. No entanto, a comunicação educativa, a comunicação no ambiente familiar e a comunicação no ambiente escolar, né? E a comunicação também na sociedade, na convivência em sociedade, e a comunicação nas relações humanas, né? A comunicação nas atitudes humanas, Enéas, ela tem uma outra conotação. Diga, Luiz. os alunos vieram aqui agora, né? Mais de 30 alunos aqui na sala, né? Por isso que nós temos esse estúdio grandão aqui, né? Você, E aí ficaram todos aqui antes de começar, eu estava preocupado até com o seu programa. E aí eu estava falando com um por um. O que que você. Um por um não, né? Foi muito rápido, porque eu tinha um programa. Eu falei, tá. você sabe por que a rádio está aqui no colégio? Você sabe por quê? É, Aí chamei o aluno, ele falando baixinho. Eu falei que você vai ser o quê? Né? O que que você pretende estudar para chegar? Ah, eu falei, o quê? Não estou ouvindo. Eu tô, uhum, então, a comunicação, expressão, é o que eu vou batalhar aqui nas minhas palestras aqui no colégio. Comunicação e expressão. Hoje eles falam bem baixinho, né? Eles têm isso aqui na mão. Então, o tema calhou hoje, Enéas. Comunicação é o que eu estou passando para hum, eles. Se comunicar sei, e se expressar, não é, Enéas? uhum, exatamente. Não, e o que você está falando é exatamente a comunicação na formativa, formadora, né? Que é aquela que se dá principalmente pelo papel exercido pela escola, né? E eu falava também da comunicação no ambiente familiar, da comunicação no ambiente social, no grupo de amigos, na sua convivência do dia a dia e assim por diante, né? Então, aí nós estamos falando na comunicação em outros sentidos, mas a comunicação especialmente, especialmente formadora, né, é aquela que se dá exatamente no ambiente escolar, porque é um dos papéis da escola enquanto formação, e no ambiente familiar, porque é a comunicação do exemplo, a comunicação do testemunho, a comunicação da presença permanente e a comunicação que é informativa ou comunicativa, a comunicação no ambiente escolar, volto a dizer a palavra, ela é formadora, isto é, ela cria, né,
ela cria uma estrutura de pensamento, de procedimento, de normas, de exemplos, né? O que acaba resultando exatamente nas atitudes, né? Então, familiar, ela é formadora por quê? Porque ela sugere modelos de relação, modelos de entendimento entre as pessoas. Ela sugere modelos de coabitação, isto é, de famílias inteiras, né, serem conviventes, respeitadoras, né, que se entendam, que entendam a necessidade de conviver não somente de forma pacífica, mas de conviver de forma a obter bons resultados, a obter uma educação, né, que seja elevada, que seja de bom nível e que seja, acima de tudo, uma educação que contribua para o ser humano ser melhor, né? O Luiz deu um exemplo aí e falou do aluno falando baixinho, né? Quem sabe isso seja um resultado não bom do uso permanente do celular, né, Luiz? Porque você está acostumado a falar silenciosamente. Quando você fica teclando mensagens ou conversas pela mídia, né? Você elimina a sua fala atual, né? As pessoas estão, como eu já li sobre isso, já ouvi palestras sobre isso, né? Lives sobre isso. Eu ainda fico chamando as lives de palestra, né? Na verdade, a live é um nome novo que substitui a palestra. Então, hoje é muito mais atual você falar de live, de podcast, etc., que na verdade são as palestras ou são as aulas. Mas o que eu queria dizer é que já ouvi, e há quem já tenha estudos para dizer que o ser humano está desaprendendo a falar, de falar, né? Basta você ter uma conversa pelo WhatsApp, né? Com alguém pelo WhatsApp, com um jovem especialmente, e você vai perceber que existe uma linguagem. Se quiserem um termo moderno, existe uma metalinguagem, né? Que é essa da linguagem escrita sendo praticada através de abreviaturas, através de pequenos conjuntos de letras que não são sílabas, mas são realmente códigos de comunicação, né? Então, com isso, nós estamos, os defensores, especialmente da nossa língua portuguesa, né? Tem muita clareza já de dizer que estamos esquecendo a nossa língua, estamos esquecendo a nossa linguagem, né? Para falar exatamente uma outra linguagem completamente incompleta, mais pobre e assim por diante. Então, aí nós vamos entrando, comunicar-se significa. Curiosamente, o primeiro item que nós temos que lembrar da boa comunicação é que a boa comunicação é aquela que faz a gente ouvir bem, escutar bem, né? Olha que curioso, né? Nós estamos falando de comunicar, e a ideia de comunicar, ela é uma expressão. O Luiz falou dessa palavra aí, falou de expressão. No entanto, a coisa mais importante que vem antes da expressão é o ouvir, né? Porque se você não ouve, a tua expressão não tem sentido. Por que que eu estou falando isso?
imagine você expressar para uma foto. Vamos imaginar que você tem uma foto de um auditório cheio de gente, mas na foto. E aí você fica falando para aquele auditório. Como é que você está comunicando? Você está expressando, mas aquele auditório na foto não reage. Ele não faz expressões, ele não dá risada, ele não mostra surpresa, né? Ele apenas está ali na foto. A foto é uma imagem fixa. Então, olha só, é por isso que comunicar-se inclui necessariamente escutar, né? E uma comunicação de qualidade, ela começa exatamente pela capacidade de ouvir, né? É, Se você apenas ouvir quando alguém levanta a mão e fala assim, ó, deixa aqui, olha, eu tenho uma dúvida, ou eu quero te fazer uma pergunta. Se você só ouvir desse jeito, você não estará se comunicando, você estará apenas se expressando. Então, para você ouvir de forma adequada, você tem que ter um contato visual, você tem que prestar atenção nos gestos e nas expressões, né? Você tem que exigir de quem está se comunicando com você o foco em pontos importantes, né? É, Você precisa muitas vezes, ficar ouvindo a pergunta inteira. Você já deve saber, você que está aí nos ouvindo, você deve saber que muitas vezes a comunicação falha. Por quê? Porque ao começar a ouvir uma pergunta, nós já ficamos pensando na resposta que vamos dar. Então, nós mal ouvimos a pergunta da pessoa, isso acontece muito. Eu vejo muito nas entrevistas, eu vejo muito. Bom, não vamos nem falar de político, né, Luiz? O político não ouve, ele só fala, né? Então, eu vejo os repórteres fazendo perguntas e os entrevistados fazem assim, respondem aquilo que ele já pretendia falar de antemão. Então, por isso que expressar-se é uma coisa e ouvir é outra. E o Comunicação escrita, é, né, Inês? exatamente. Comunicação escrita é outro problema hoje em dia, conforme a gente já comentou, né? Então, a comunicação inclui uma expressão e uma audição, né? Fecha um ciclo. Por isso que você já ouviu a expressão que comunicar-se comunicação é uma via de mão dupla, exatamente porque você fala e você ouve. Só assim uma comunicação pode progredir, pode prosseguir, né? Então, são esses dois componentes. E é por isso que, para ser claro, para ser direto, né, você tem que expressar e você tem que ter o retorno. Por isso que eu disse, se você estiver falando para de um enorme de um enorme auditório, você não vai ter um retorno daquilo que você está comunicando, daquilo que você está se expressando. Então, ser o mais claro possível vai resultar em reações das pessoas, ou no caso de uma pessoa que esteja se comunicando com. E isso é fundamental. Não há comunicação se não houver essa parte. Alguns recursos, né? é, Você pode usar para que a sua comunicação seja a mais clara possível, né? Cada um tem o seu jeito próprio de chamar a atenção de com quem ele está comunicando ou conversando, né? Geralmente, pensamentos mais curtos
né? Falas mais claras ajudam, né? É, outra forma é mostrar com pequenos exemplos, pequenas histórias e assim por diante. Na verdade, você, junto com aquilo que você quer expressar, também trazer ilustrações das ideias, né? É por isso que muitas vezes se fala que uma imagem corresponde a 1.000 palavras. Então, quando você fala e traz uma imagem pertinente, isto é, uma imagem que seja exatamente daquela expressão, daquela fala, você provavelmente consiga se comunicar com mais clareza, né? Outra coisa interessante na ação que é curioso, né? Eu estava falando que se você estiver se expressando, no entanto, tiver um auditório indiferente ou fixo na foto, eu usei o exemplo da foto, né? Mas você pode também ter um auditório que não está interessado no que você está comunicando, né? Você pode estar dando aula para quem não está prestando atenção, né? Ou então você dá aula para uma classe onde está todo mundo conversando entre si, ou está todo mundo consultando o celular. É por isso que os celulares vêm sendo objetos de grandes, decisivas medidas aí, porque o celular roubava a atenção dos alunos. Então, se para nós sabermos se alguém está entendendo o que nós estamos comunicando, nós precisamos prestar atenção nas reações, né? Curiosamente, você também deve tomar cuidado com a sua forma de expressão, né? Tem bons comunicadores que comunicam quase totalmente pelo tom de voz, pela fala, né? É por isso que os pais, há até um meme, praticamente um meme, né? Das pessoas dizerem, olha, quando a minha mãe me chamava, ou pelo meu apelido, ou pela abreviatura do meu nome, eu sabia que não era uma coisa séria nem grave. Mas quando ela falava o meu nome inteiro, eu entendia que era uma coisa séria, isto é, eu entendia que, por exemplo, ia levar uma bronca. Por que que a gente muda isto, né? Por que que você muda o tom de voz numa comunicação, né? Porque você quer ser ouvido de maneira muito mais eficiente. Então, você muda a forma como você comunica, chama a atenção da outra pessoa. Nós comunicamos também muito pelo nosso corpo, né? As nossas mãos, né? Experimente conversar com alguém com as mãos para trás, por exemplo, né? Vai parecer que está faltando complemento. Vai parecer que você não tem certeza se a outra pessoa está te ouvindo e está entendendo. Então, a nossa linguagem, o corpo fala de muitas maneiras juntamente com aquilo que nós comunicamos, né? E é por isso que a maneira como nós expressamos, o tom de voz, a altura, existem livros que nos ensinam exatamente, né, como falar para ser melhor compreendido. Até o corpo, né, Enéas? Até O o corpo corpo da todo, gente, o ele se corpo, comunica. exatamente, o corpo todo. Aliás, existe um livro que é muito antigo, mas que faz sucesso até hoje. Exatamente, o livro se chama O Corpo Fala, né? Que é um livro que mostra muitas e muitos gestos que também estão dizendo alguma coisa, né? É por isso que a neurolinguística usa muito, né, a linguagem corporal para mostrar
como a linguagem faz parte da boa comunicação, né? E como ela incorpora, ou como ela incorpora e como ela acentua a expressão daquilo que está se comunicando. Então, da mesma forma como você quer, espera, a reação do outro, quando você está contando, por exemplo, uma história, não vamos falar de live e auditório, que é uma situação mais especial. Vamos falar de quando você está conversando com o teu amigo, né? Se ele está olhando para você enquanto você fala, é um tipo de retorno que você está tendo. Se ele está, se ele está mostrando expressão, por exemplo, de surpresa, qualquer coisa assim, também é um tipo de avaliação que você faz do retorno que você está recebendo. Então, tanto para expressar como para confirmar que o outro está recebendo a nossa comunicação, existe o corpo que complementa, existem as expressões faciais que complementam e assim por diante. Esse livro que eu citei para vocês, O Corpo Fala, é de um autor chamado Pierre Weil, né? Que ele mostra, através de desenhos, o que o corpo está comunicando, né? O quanto o corpo está complementando aquilo que você quer dizer, ou o quanto o corpo está destoando daquilo que você fala. E isto, vocês lembram que muitas vezes, já falei aqui no nosso papo do Psicologia em Casa, que as atitudes podem ser diferentes dos comportamentos. Então, eu sou contra uma ideia, mas na hora que todo mundo pergunta quem está de acordo, eu levanto a mão. Então, levantar a mão é uma atitude. Aquilo que ou melhor, levantar a mão é um comportamento. Aquilo que se passa dentro de mim de verdade é a atitude. Então, eu tenho uma atitude contrária a uma ideia, mas o meu comportamento diz que eu concordo, né? São atitudes destoantes entre a linguagem e a expressão e o retorno, ou a expressão e aquilo que eu quero expressar juntamente com o meu corpo. Espero que não tenha ficado muito confuso. Quer dizer, existe uma linguagem do corpo que vai junto com as falas. Agora, existe também no retorno, em quem ouve, uma fala que é através do corpo, muitas vezes diferente daquilo que a pessoa está pensando ou sentindo. Tanto é verdade que quando você fala com um amigo e ele não concorda com o que você está falando, já é possível perceber que aquilo que você falou, ele discordou através de uma atitude, através de gestos, através de expressões corporais, né? Para se comunicar, né? Para se comunicar bem entre expressão e retorno, né? É, você, de certa forma, precisa causar a impressão de que é você que está falando. Parece óbvio isto, né? Acontece que se você procura, né, falar de uma forma direta, né, eu penso que, né, a nossa cultura brasileira, latina, enfim, ela é sempre muito criticada. Nós muitas vezes rodeamos, como se diz. Nós falamos como se estivesse andando em círculos, né? Nós tivesse, nós temos culturalmente um jeito arrodeado de falar, né? É, e isto faz com que a nossa comunicação não seja muito clara. Então, a expressão precisa ser direta, precisa ser de preferência com poucas palavras, para que a nossa ideia fique clara, né? Essa diferença cultural, nós observamos muito facilmente
quando nós convivemos com pessoas de outra cultura, né? Que muitas vezes são muito ativos naquilo que está falando. Então, sempre que se você tiver uma ideia, um ponto de vista, e você acrescentar, olha, eu percebo, eu penso que, ou eu sinto que, você está dando uma certa um caráter pessoal para a sua comunicação. Ou então você diz, olha, segundo um autor, segundo um escritor chamado fulano de tal, né, isto é assim ou assado. Quando você faz isso, você está dando uma referência, né? É por isso que a fofoca não tem origem nem destino. Olha que interessante, né? A fofoca é uma forma de comunicação? É. Quem fofoca se comunica também. Só que ela não tem nem origem e nem destino. Quando eu digo, andaram falando, ou eu ouvi dizer, eles estão falando que você vê que ela não tem origem. É diferente de você dizer, olha, eu li num livro tal, do autor tal, que disse esta frase. Quando você faz isso, não é fofoca. Você está transmitindo uma informação a partir de uma origem. Mas a René, fofoca não tem origem. Só completando, Luiz, mas a fofoca não tem destino também. É quem pegar, pegou. Se você acredita numa fofoca, né? Pronto, ela chegou num ponto, num objetivo, né? E qualquer um que pegar, por isso que a fofoca muitas vezes sugere exatamente isso. Olha, andam falando, eles falaram, eles quem, né? É quando você pegou posta verdade e tomou como sendo alguém que falou para você, ou tomando como se fosse você que estivesse pensando aquilo. Diga, Luiz. bom, o marcador aqui está dando 6 minutos e 48 para o término do vídeo. Nós podemos colocar a música no término e voltar, viu, Ené? Se você quiser, para mim é tranquilo. Coloquei a música aqui da Elis Regina Comunicação, tá? Se Tá, você quiser, temos 6 minutos e 30 segundos aí para o término certo. desse vídeo. Ah, Fica à vontade. se você me manda um outro link, a gente tem o restante do tempo, né? Mano, mas nós podemos ficar até às 5 da tarde aqui. Infelizmente, eu não posso, viu, É, Luiz? né? Você É. pode ter cortado aí, tá, Enéas? Então, faz o intervalo, faz a música Mas e em deixa seguida. ainda, deixa mais um pouquinho, né? Nós temos 6 minutos ainda. O que você acha? Então, mas aí vai ficar um pouquinho de tempo só para o final, né? Você que É. sabe. Então vamos à música, aí eu te passo outro link, tá bom? Aí você Perfeito. entra e fica Psicologia em Casa, parte um e parte 2, o tema comunicação, que é um tema bom, Ok. né? Então vamos aí, Bom demais. Bom demais. bom demais. Vamos à Ah, música aqui e a gente vamos partir para outro. Ô Inés, boa essa música da Elis, comunicação. perfeito. Vamos lá. Pizza!